texto registrado, que eu tinha preparado aqui para a igreja. E Lucas, capítulo 5. Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 4. Lucas 5, 4. Amém? Amém. Todos acharam? Vou ler a partir do versículo 1. Lucas 5. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao mar, ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao alto mar e lançai as vossas redes para pescar. Respondendo Simão, disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhe a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. De igual modo, também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, e disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E, levando os barcos para a terra, deixando tudo, o seguiram. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos a revelação, Senhor. Nós queremos o alimento que nos dá e nos traz vida eterna. Perdoa as nossas falhas, Pai. Tem compaixão daqueles que não têm dado crédito, ó Deus, à tua palavra, por engano, por mentira. Abre os olhos do entendimento, para que possam ver. Pai, sem a tua misericórdia, meu Deus, todo o povo perece. Porque a causa de nós não sermos consumidos é que as tuas misericórdias se renovam a cada manhã. E elas são a causa de nós não sermos consumidos. As tuas misericórdias. Fala no nosso coração, Senhor. O Senhor já tem falado, mas continua falando. Em nome de Jesus. Diga amém. Amém. Querido, esse texto é um texto que eu amo na palavra de Deus, porque ali é o início do discipulado. É o início da caminhada dos apóstolos, né? Os principais apóstolos, Pedro, Tiago e João, que eram os mais íntimos de Jesus. Ali começa a vida deles com Cristo. E a primeira experiência que eles tiveram foi essa pesca maravilhosa. Mas antes que a pesca maravilhosa acontecesse, nós temos alguns detalhes que nos faz entender verdadeiramente o poder de Deus, a grandeza de Cristo na vida, na nossa vida e no discipulado de um cristão, de um servo de Deus. O texto nos diz que aconteceu, no versículo 1, que apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao mar, ao lago de Genezaré. Então, existe uma multidão
atrás de Jesus. A multidão que apertava Jesus. Mas naquele momento ali, tinha uma multidão, mas somente naquele exato momento 3 pessoas seguiram Jesus. Que foi Pedro, Tiago e João. Às vezes, muitas pessoas buscam Jesus pelos motivos errados, pela forma errada. Estão ouvindo o estudo, estão ouvindo a palavra, mas não seguem Jesus no discipulado, porque o discipulado não é para todo mundo. É quem está disposto a deixar tudo. Olha, quem não deixar pai, mãe, filho, por amor de mim, do Evangelho, não é digno de mim. Não está isso na Bíblia? A gente tem que estar disposto a deixar tudo. Sabe? Às vezes Deus não vai pedir isso da gente, mas a gente tem que estar disposto a deixar tudo. O Evangelho que você colocou uma cláusula restritiva, eu sinto dizer para você que você precisa tirar essa cláusula restritiva. Olha, eu vou para a igreja, eu faço isso, se fizer assim, se acontecer. E isso não existe, irmãos. Sabe, quando eu entreguei a Jesus, eu não queria saber se eu estava com isso, se eu tinha aquilo. Não, eu simplesmente entreguei tudo e abri mão de meus sonhos mais íntimos e pessoais para servir a Jesus. Doeu na minha alma, doeu na minha carne. Quem não deixar pai, mãe, filho, bens, por amor de mim e do Evangelho, não é digno de mim. E aí hoje a gente vê muitas pessoas, não, eu não abro mão disso. Eu vou na igreja, mas eu não abro mão disso de jeito nenhum. Irmãos, isso não é Evangelho. Eu não abro mão disso. Eu não abro mão. São cláusulas restritivas. Você imagina só se Jesus fizesse isso com a gente? Não ia ninguém para o céu, irmão. Ele esvaziou-se de sua glória. Ele deixou tudo. Ele deixou o poder dele total. Quando ele estava sendo ali, chicoteado pelos romanos, era por mim e por você. Ele podia levantar a mão e, como ele mesmo disse, uma milíade de anjos vir e acabar com tudo. Mas aí ele teria fracassado na missão que o Pai o deu, que era morrer, que era se entregar. Quando Pedro arrancou a espada e cortou a orelha de Malco, Jesus disse: Pedro, guarda a espada, porque se eu quisesse, eu pedia ao Pai, o Pai mandava uma milíade de anjos aqui e acabava com tudo. A minha vida, eu entrego, ninguém atira de mim. Irmãos, Jesus entregou a sua vida. Ele disse: olha, a minha vida, eu entrego, ninguém atira. Então é necessário, diz para Pedro, que aquele que mata a espada, morra a espada. Pegou a orelha lá no chão e colou a orelha de Malco. Porque Malco era um descendente de Levi que ia ser sacerdote, e o sacerdote não podia ter filho. Então Jesus sabia que se aquela orelha cortada ali, ele nunca mais poderia servir no templo. Ele ia ser tirado. Então Jesus consertou ali, naquele momento, uma desgraça que viria para sua família. Ele consertou a vida de Malco, porque o sacerdote não podia ter defeito. Então, irmãos, o que eu aprendo? Eu aprendo que Jesus, ele está sempre em volta de multidões, mas o discipulado é para poucos. É aqueles que estão dispostos a deixar tudo. Então, irmãos, eu tenho que sempre estar disposto a deixar tudo. Deixar no sentido de ter Deus e Cristo como principal da minha vida. Se o meu trabalho impede e eu de servir a Jesus, está entendendo?
Alguns que entraram no relacionamento, entende? Julgo desigual. Então a gente tem que pedir a Deus muito, para quê? Para que isso seja resolvido. Porque se não se resolver, isso pode atrapalhar a sua eternidade. Então vamos buscar o Senhor, pedir a Deus sabedoria, pedir a Deus que venha nos encher de sabedoria. Por quê? Para que a gente possa agradar a Deus. Porque a Bíblia diz assim, importa agradar a Deus do que aos homens. Mais importa agradar a Deus do que aos homens. E agradar a Deus não vai alegrar todo mundo. Não vai. Olha só. Versículo 2. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e havendo os pescadores descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhes que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. Então olha só, Jesus estava ali e ele entrou no barco de Simão. Pediu para que afastasse um pouco, para que a multidão ouvisse a sua mensagem. Irmãos, uma multidão ouviu Jesus. Uma grande multidão. E você imagina, eu fico pensando assim, imagina você estar diante do Rei dos Reis ali, cara. Jesus certa vez falou para os discípulos, muitos profetas desejaram ver e ouvir o que vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Ele está falando dele. Vocês têm um privilégio que nenhuma outra geração vai ter. O Deus Emanuel descer do céu e falar com a gente face a face. A gente não teve esse privilégio. Os discípulos tiveram. E aquela mesma multidão que ouviu Jesus, parte dela é aquela multidão que estava lá junto, que disse, crucifique. Era a mesma multidão que viu os milagres, que dizia, crucifica, solta Lázaro. Lázaro não, né? Barrabás. Solta Barrabás. Crucifica Jesus. Sabe por quê? Por falta de discernimento, por mentira, por engano. E Jesus disse o que? Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. Tem uma alma mais nova que essa? Morreu por nós. E mesmo assim, aqueles que o condenavam ali, ele clamava por eles. Esse é o nosso maior exemplo. Ele estava ali ensinando aquela multidão, trazendo a revelação, trazendo o pão vivo do céu. Mas aquela multidão procurava Jesus só por causa do pão da terra. Aquela multidão só buscava Jesus porque eles comeram pão e saciaram a fome da terra. Olha, irmãos, eu falo isso aqui diariamente. Tem coisas na nossa vida que tem necessidade da terra, sim. A gente precisa das coisas nessa vida. Às vezes a gente precisa de uma porta de trabalho, de bem, a gente está passando por alguma necessidade. Às vezes a gente precisa de uma cura, né? A gente busca Deus. Sim, a gente tem que buscar Deus por essas coisas, mas a gente não tem que buscar Jesus só por causa dessas coisas. Não é, o perdão da palavra, não é só na hora que a água encosta que a gente busca Jesus, não. A gente busca o Senhor por causa daquilo que Ele já fez por nós. O que Ele fez, pastor? Ele morreu na cruz. Ele deu a sua vida por mim e por você. Então é uma noite de nós refletirmos. Respondendo, Simão disse, aliás, versículo 4 diz assim, quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Respondendo, Simão disse, mestre,
havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. Sabe, irmão, agora eu venho para uma questão assim, bem específica. Às vezes a gente tem uma sensação que a gente trabalha e a gente não tem resultado. Eu falo isso como pastor. Eu tenho quase 30 anos de caminhada com Cristo e vou fazer 16 anos de pastoreio. E às vezes a sensação que eu tenho é que a gente está lançando a rede a noite inteira e a gente não pega peixe nenhum. É uma sensação muito ruim. Sabe, porque se a gente for analisar ali, aquele texto era noite e eles passaram a noite inteira lançando a rede. Aí eu falo para você, noite, biblicamente, profeticamente falando, é dia de trevas. Nós estamos vivendo dia de trevas. E eu tenho lançado a rede diariamente nesses dias de trevas e a sensação que eu tenho é que não estou pegando peixe nenhum. Já tem anos que a gente não faz mais isso que você vê. Uns 3 anos. Acho que foi o último batismo. Foi da minha filha, Raquel. Foi 20 ou 21. Não, foi depois da pandemia. 2021. Então tem 3 anos, vai fazer 3 anos e 10 anos. Então, isso profeticamente, a gente pensa assim, meu Deus, 3 anos lançando a rede. E ficamos a noite inteira trabalhando. Que noite? Noite, dia de trevas. E nós não pegamos peixe algum. Mas o Espírito de Deus diz assim, olha, vai novamente. Vai ao alto mar. É isso que nos impulsiona, irmãos, quando a gente ouve a voz de Deus. Eu só continuei esse ministério porque Deus disse para mim, continua lançando a rede, que vai ter o tempo da colheita, da pescaria maravilhosa. Muitas almas ainda vão ser alcançadas. É só isso, irmãos. É só isso que me motiva a continuar. Por quê? Porque nós estamos vivendo um tempo que as pessoas ouvem o evangelho, entram aqui, sai aqui, meu. E maior tristeza para nós, como pastor, é muitos que já ouviram a palavra de Deus aqui nesse ministério e foram embora, foram para o mundo, se desviaram, mesmo tendo sido ensinados, ou mesmo quando vão por caminhos errados, tendo sido ensinados na palavra. E isso realmente traz uma dor. Mas Cristo também passou por isso. Você pegar lá em João capítulo 6, uma multidão seguia Jesus, mas quando Jesus chamou eles para intimidade, para comunhão, lá no final do capítulo 6 de João, diz assim, quando Jesus disse para eles assim, quem não come da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte e nem herança no reino dos céus. A Bíblia diz que eles disseram um para os outros, duro é esse discurso, quem poderá ouvir? E eles deixaram Jesus. Não foi pouca gente que deixou Jesus não, meu irmão, foi muita gente. A multidão deixa Jesus na maioria das vezes. Quando você começa a dizer assim, olha, não vem aqui na igreja só para pedir bênção, não vem na igreja só para pedir uma porta aberta de igreja, não vem na igreja só para pedir uma oração de cura, venha para a igreja para você ter comunhão com Jesus. Aí as pessoas começam a falar, essa igreja não é para mim não. Ou quando você começa a falar de pecado, ou quando você começa a confrontar, aí essa igreja não é para mim não. Por quê? Porque as pessoas só querem ouvir aquilo que agrada, porque elas não querem mudar a vida. E a Bíblia diz lá em João 6 que eles foram embora. Os discípulos de Jesus foram embora. E então Jesus vira para os 12. E vós, quereis ir embora também? Porque inevitavelmente, querido, Jesus vai chegar para você uma hora e vai falar assim, vai querer ir embora? O que é isso? É a decisão.
Repita comigo. Decisão. Eu preciso tomar. Ao qual Deus eu sirvo. Não tem como você servir a dois senhores. Disse Jesus: ou você serve a Deus ou a Mamon. Não tem como servir os dois. Porque se você servir a um, você vai desagradar o outro. Não tem como você ficar em cima do mundo. Jesus vira para a multidão e diz, aliás, vira para os 12 e diz: vocês querem ir embora? E então Pedro se levanta e diz: Senhor, para onde nós iremos? Porque só o Senhor tem as palavras de vida eterna. É só Jesus que tem as palavras. Eu poderia ficar aqui mais umas 2 horas falando, mas eu acredito que o recado para essa noite, o alimento para essa noite, o Senhor trouxe para você. O alimento, a mesa foi posta. Que você verdadeiramente possa se alimentar, porque a palavra de Deus é a semente. A semente é boa. Agora o que vai fazer a diferença é o solo do seu coração. Se o seu solo for bom, a semente vai brotar. E ela vai crescer e vai gerar muitos frutos. No entanto, a Bíblia nos fala, o próprio Jesus nos diz, tem vários tipos de solo no coração. Tem aquele solo mais duro, tem aquele solo que é bom, mas que está os espinhos, que são o quê? As coisas do mundo, que sufocam. E a pessoa quer estar na igreja, mas ela não quer abrir mão das coisas do mundo. Ou ela dá mais ouvido para as coisas do mundo. O pastor fala uma coisa aqui que está na Bíblia, ensina, mas ele chega lá na rua, aí ele ouviu outra coisa. Isso aí que acredita. O pastor não está com nada não. E aí segue aquela voz do mundo, em vez de seguir a voz não minha, porque eu sou apenas um transmissor. Sou vaso de barro, irmão. Eu sou apenas um porta-voz da palavra. E aí, para terminar, respondendo Simão disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. Detalhe, na sua vida, nunca esqueça a obediência à voz de Cristo. Obediência à voz de Jesus é o segredo de todo resultado, é o segredo de toda colheita e é o segredo de toda pesca maravilhosa. Ouvir Jesus e obedecer. Mas por que manda-se? Olha, eu fiquei a noite inteira, nós ficamos anos lançando a rede, não caía nem uma piabinha, nem um lambarizinho. Mas porque o Senhor manda, nós vamos lançar lambar. Porque o Senhor mandou, nós vamos lançar. E assim é a minha vida. Perseverar em fazer a vontade de Deus. Porque o resultado aqui, ó. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes. E rompia-se a rede. Fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. Então eu aprendo e finalizo agora a seguinte coisa: quando eu obedeço a Jesus e lanço a rede, esse lançar a rede significa o quê? Significa que a gente perseverar, mesmo a gente já ter trabalhado muito tempo, mesmo a gente estar já fazendo aquilo que a gente tem costume de fazer, quer fazer o bem, quer plantar coisas boas, quer fazer, né? Quer ser bom,
quer ser uma pessoa honesta, mas aí ele fala assim, ó, continua fazendo isso, agora sobre a minha palavra. Porque você vai ter um grande índice. Você vai ter uma grande colheita. E aí, irmãos, essa colheita vai vir sobre a sua vida. Amém? Essa colheita vai vir sobre a sua casa. Essa pescaria maravilhosa vai vir sobre você, sobre os seus filhos. Você vai ter uma grande bênção. Não só nessa vida, mas também para a eternidade. Essa é a nossa maior vitória. Essa é a nossa maior conquista. E eu estou aqui para dizer para você, vale a pena, né? E olha só, essa bênção que tem sobre a sua vida, a Bíblia diz que um barco só não deu conta. Eles que tiveram que chamar os seus amigos para que eles não afundassem. Aquilo que eu recebo de Jesus, não posso ficar só para mim. Entenda isso. Deus nunca vai dar para você, seja unção. Escute isso, não estou terminando. Deus nunca vai derramar muita unção na sua vida. Deus nunca vai derramar muita prosperidade na sua vida. Deus nunca vai te dar riqueza só para você. Eu sei que a unção que Deus derramou na minha vida, de sabedoria, inteligência, de palavra, não é para mim. Eu podia ficar lá em casa e reter aquilo que não, mas eu preciso transbordar. Quando teve a pesca maravilhosa, os discípulos tiveram que chamar outro barco. Quer dizer para você, quando essa pesca maravilhosa chegar sobre a sua vida, unção, prosperidade, riqueza, poder de Deus, não fique só para você. Você precisa transbordar. Amém? Amém. Transborde. Porque você vai ver Deus fazer muitas coisas na sua vida. Amém? Vamos ficar de pé. Pode falar.